Hello, Levers! Tudo bom com vocês? Johnny Cruz aqui falando, eu sou o criador da mentoria coletiva Faça Sua Música. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. E é o seguinte, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que, se você não dominar ele, você não vai conseguir entender música de jeito nenhum. Compositor, entenda o seguinte, sem os intervalos, você jamais vai conseguir entender o que é música, beleza? Então, se você quer aprender, a fazer acordes melhores, a entender melhor, a harmonia da sua música, como que você pode colocar o acompanhamento lá dos acordes, se você quer aprender a fazer melodias melhores, mais consistentes, que tenham mais a sua cara, a sua identidade, você precisa saber disso aqui. Não tem como você fugir desse assunto. Então, antes de eu entrar no conteúdo aqui de verdade, tá? Eu peço para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Caso você, a primeira vez que você esteja me vendo aqui na internet, toda semana eu solto conteúdo aqui de muita qualidade sobre composição. E você que já sabe da qualidade dos vídeos aqui do canal, antes mesmo de eu começar a falar aqui, por favor, já dá aquele like, porque me ajuda demais a espalhar, esse conteúdo aqui que eu preparo com tanto carinho para vocês. Primeiro, vamos definir o que é intervalos, Johnny. Intervalos é a distância que existe entre um som e outro, beleza? Tem muita gente que falaria, é a distância que existe entre uma nota e outra. Eu não gosto de falar dessa forma, por quê? Porque quando você pensa numa oitava, você canta o dó aqui, ó, dó. Se eu cantar o dó, 8 notas para cima, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, eu tenho o dó de novo, dó, dó. Só que eles não têm exatamente a mesma altura, eles são sons diferentes, tá? São a mesma nota, mas são sons diferentes. Pá, pá, Então, existe uma distância entre esses dois sons, por mais que eles sejam a mesma nota. Então, a definição clássica para mim, e melhor para definir os intervalos, é a distância que existe entre dois tons, tá? Dois sons. E antes de eu falar dos intervalos de uma forma bem prática para vocês, eu quero explicar para vocês o conceito da coisa, tá? Por que você precisa saber intervalos? Primeiro, para você entender como funcionam as... Nossa, aqui ficou tudo errado, né? As escalas. Tá certo? As escalas. Deixa eu apagar aqui. As escalas. Uai, Johnny, mas eu sei escala, eu já estudei escala maior, escala menor, escala pentatônica na guitarra, nunca ouvi falar desse trem de intervalos. Pois é, se você nunca ouviu falar desse negócio de intervalos é porque você aprendeu escala errado. Porque as escalas, elas se constroem por meio dos intervalos, tá? Eu já vou explicar para vocês direitinho, o nome de cada intervalo e tudo mais. Mas o que acontece? Quando você pensa nas notas de uma escala, cada uma ali tem um papel específico. Então, quando eu canto a nota tônica de uma escala, é aquela nota que dá a sensação de repouso, Pá. Se eu cantar a quinta, ou melhor, se eu tiver uma escala maior, se eu cantar a quinta justa, que é o nome do intervalo que a gente dá para a nota que ocupa o quinto lugar numa escala maior, se eu cantar a quinta justa, tá? Ela tem uma sonoridade específica. E é assim que você tem que aprender escalas. Tá? Você precisa, ao decorrer do seu aprendizado das escalas, você precisa dominar o som disso. Então, como que soa uma quinta justa? Eu preciso saber disso. Então, tem como você estudar isso por meio da percepção musical. Eu saber cantar dó, nota de repouso, quinta justa. Dó, pá, cantei errado. Dó, pá, E você tem como treinar o seu ouvido para você conseguir fazer isso em qualquer som que você sentir que tenha essa sonoridade de repouso. Então, pá, da, tá, tá, pá, 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 fundamental, quinta justa, fundamental, quinta justa. Pega um outro som. Pá, da, pá, 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 fundamental, quinta justa. Aí você pode até falar, John, você está fazendo aí, você está chutando, Vamos lá. Acho que o violão está afinando. Pá, 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 quinta justa. Pá, pá. Você vai ver que o desenho vai ser sempre esse aqui no violão, tá? Se eu pegar qualquer outra. Pegar uma outra nota. Dá, pá, quinta justa, fundamental, quinta justa. Tá? Eu tô querendo te mostrar isso aqui para você entender, para você sacar que
Se você não entender os intervalos, você nunca vai conseguir entender as escalas de fato, o que vai te prejudicar na hora de estudar a improvisação, o que vai te prejudicar na hora de fazer suas melodias, né? Ou vai fazer com que você seja sempre aquela pessoa que faz melodia, mas não tem ideia nenhuma do que você está fazendo. Então isso aqui é super importante, beleza? Outra coisa, para entender como se constroem os acordes, tá? Tem muita gente que sabe os acordes só assim porque decorou igual um papagaio. Ah, isso aqui é um dó e tal. Tá, mas o que é? Como que você forma esse acorde? Quais são as notas que compõem esse acorde? Né? A pessoa não sabe dizer. Então, é importante para você entender a função de um acorde, para que serve um acorde maior, para você entender para que serve um acorde menor, você tem que entender como que ele é construído. Né? Por exemplo, um acorde maior ele é construído de fundamental, terça maior e quinta justa. Né? Tudo isso aqui que eu estou falando são nomes de intervalos, nomes de funções que as notas podem possuir. Né? Então, eu sabendo que é fundamental terça maior e quinta justa, eu sei que o som de uma quinta justa é um som mais estável, eu sei que o som de uma terça maior é um som que faz o acorde ter uma sonoridade mais aberta. Né? Alguns dizem que é uma sonoridade mais feliz, eu posso pensar assim. Né? Aí, por exemplo, o acorde diminuto, ele é um acorde que tem um som meio escuro, né? Meio tenso assim. Por que isso acontece? Porque os intervalos que compõem o acorde são intervalos menores, né? O acorde diminuto ele vai ter fundamental, terça menor e a quinta é diminuta. São intervalos pequenininhos, intervalos que tem um som mais tenso quando eu toco eles. E isso explica muito o porquê da sonoridade daquele acorde ser daquela forma. Entendeu? Então você jamais vai entender. E aqui eu pus como se constroem os acordes, mas não é só como se constrói. Você jamais vai entender para que servem os acordes se você não tiver com isso aqui bem consolidado na sua cabeça. E por último, o último ponto que eu queria falar aqui é o seguinte: para que você entenda os significados dos sons, tá? Os intervalos vão te ajudar diretamente, tá? No conhecimento do significado dos sons. É como eu falei lá no começo, né? Se eu canto dó, tônica, quinta justa, olha só, eu sei que uma quinta justa representa essa sonoridade aqui, né? Que é o significado dela. Quando a gente aprende a falar no português, como que a gente aprende o significado das palavras? A gente junta uma imagem, né? Uma imagem sensorial, né? Alguma coisa que eu vi, por exemplo, com o som que eu vejo, algum adulto, alguma pessoa, né, que saiba falar que está perto de mim ali, é um som que ele faz se referindo àquilo que eu estou enxergando. Então, meu pai trazia, por exemplo, a mamadeira para mim. Eu via aquele objeto, segurava, né, tinha a imagem sensorial, tato, da visão, né, eu via aquele objeto até pelo paladar também, né. Eu sentia aquele objeto, então os meus sentidos me faziam aprender aquele objeto, mas aquilo, né, eu só aprendi o significado daquilo quando eu juntava aquilo a um signo, quando eu juntava aquilo a um som falado, né, que é mamadeira. Então quando eu junto mamadeira com o que eu estou enxergando aqui, e isso funde no meu cérebro, eu passo a ter um significado. E com a música é a mesma coisa. Quando eu junto quinta justa com aquele som que eu treino meu ouvido para poder captar, né? Eu já vou falar aqui com vocês de forma prática, né? Como que é a função, qual que é o papel, qual que é o significado dos intervalos, né? Quando eu penso nisso, né? Isso fica claro na minha mente, isso vai criando significado. Então eu sei que toda vez que eu cantar uma nota, né, tônica, uma nota fundamental, uma nota de repouso, para eu cantar uma quinta justa, eu que já tenho meu ouvido treinado, eu já sei que o som vai ser esse. Pá, quinta justa, fundamental. Beleza? Presta bastante atenção aqui em mim. Você que é compositor. Estudar composição engessa, estudar música engessa. Deixa eu te falar, estudar música liberta. Porque se você não sabe isso aqui, você está preso em todas essas coisas. Você nunca vai conseguir entender as escalas de fato, você nunca vai conseguir entender os acordes de fato, e você nunca vai entender como usar os sons de fato. E você é um compositor. O que entende-se que um compositor faz? Ele sabe criar histórias por meio dos sons. Como que eu posso falar que você sabe criar histórias por meio dos sons se você não entende os sons? O conteúdo que eu vou te passar aqui agora, a partir desse momento, ele vai ser preciosíssimo, tá? Para a sua vida musical, para você entender, né, a teoria musical, sim, mas também para você
conseguir entender a sua prática cada vez mais, ok? Então deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Como eu falei com vocês, os intervalos a gente estuda eles como a distância que existe entre as notas, né? E ao todo, tá? Nós temos basicamente, né? Pensando em notas que a gente chama de naturais, a gente tem 7 notas naturais, né? O dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá, o si, né? E se eu for completar o ciclo novamente aqui, eu tenho o dó novamente. Tá? Então, do dó até o outro dó, eu tenho 8 notas naturais possíveis para eu caminhar aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E o que isso quer dizer que eu estou falando de nota natural? Nota natural é aquela nota que não tem nem sustenido, ó, nem sustenido, nem bemol. O que é sustenido? O que é bemol, Johnny? Sustenido e bemol são sinais que a gente coloca nas notas para mudar as notas de posição. Beleza? Então, quando eu coloco um sustenido numa nota, ele puxa essa nota para frente. Ele puxa a nota um semitom para cima, né? Para frente. O que é um semitom no violão? É a distância de uma casa. Então, aqui eu tenho a nota dó, tá? Na quinta corda, na terceira casa. Se eu ando com dó um semitom para cima, eu ando uma casa para frente. Então, se eu colocasse um sustenido do dó, ele ia virar dó sustenido. Beleza? Então, a nota que não tem sustenido em bemol, a gente chama de natural, né? O nome melhor, tá? Seria o que a gente chama de B quadro, que seria esse símbolozinho aqui. Então, quando eu falo sobre notas naturais, se você quiser usar um nome mais técnico, só você falar que são as notas B quadro, beleza? Inclusive, a partir de agora eu vou começar a chamar elas de B quadro, porque é o nome mais certo mesmo, tá? O pessoal costuma falar as notas naturais, mas essa não é uma nomenclatura que tem uma exatidão tão boa assim, porque senão toda nota que tem sustenido bemol não seria uma nota que não seria uma nota natural, não seria uma nota que está na natureza, mas isso é mentira, né? Então aqui estão as notas B quadro, beleza? Se eu colocar sustenido em todas elas, o que vai acontecer? Ó, o dó ele vai ir um semitom para frente. Então aqui está o dó, aqui eu andei um semitom, cheguei, né, no dó sustenido. Se eu colocar um sustenido no ré, vai acontecer a mesma coisa, tá? Se eu colocar um sustenido no mi, olha só que interessante. O mi ele vai passar a ter o mesmo som que o fá. Aí alguém pode dizer, uai, mas mi sustenido tem o mesmo som que fá, para que eu preciso falar que ele existe? Enfim, ele existe, tá? Existem contextos, existem tonalidades em que você vai ter o mi sustenido lá presente. Então vamos parar com essa falácia de ficar ensinando, ficar falando que não existe mi sustenido, ele existe. Ele tem o mesmo som que o fá, ele vai estar no mesmo lugar que o fá, por quê? Porque eu peguei o mi e arredei um semitom para frente. Alright? Aí mesma coisa aqui, ó. O fá sustenido seria quando eu pego o fá e trago ele uma casa para frente aqui, né? Então aqui nesse espaço vazio aqui, ó, eu vou ter o fá sustenido. O sol vou arredar ele para frente, vou ter o sol sustenido. O lá vou arredar ele para frente, vou ter o lá sustenido. O si vou arredar ele para frente, vou ter o si sustenido aqui. Ficou claro então? O sustenido ele traz a nota um semitom para cima, para frente. Em termos de agudo ou grave, ele faz a nota ficar um semitom mais aguda. O bemol, ele faz praticamente a mesma coisa que o sustenido, só que ele vai fazer isso ao inverso, ele vai fazer para trás. Então o dó aqui, ó, se eu arredar ele um semitom para trás, ele vai ser dó bemol. Aí alguém pode dizer, dó bemol não é a mesma coisa que si? Sim, igual aqui, ó, o mi sustenido é a mesma coisa que fá, mas isso não quer dizer que ele não exista, tá? Até mesmo porque vocês vão ver, a partir de agora, que não é só o si que seria a mesma coisa que o dó bemol, ou não é só o fá que seria a mesma coisa que o mi sustenido. Todas essas notas aqui vão acabar tendo dois nomes. Tem o mesmo som, mas vão acabar tendo dois nomes. Por quê? Se eu arredar o ré para trás, ó, ele vai virar ré bemol, né? Então ré bemol e dó sustenido tem mesmo som, mas são notas diferentes, tá? Tem nomes diferentes, né? Mi bemol, se eu arredar ele para trás, com o bemol aqui também, ó, ele vai ter o mesmo som que o ré sustenido, né? Aqui, ó, o sol bemol vai ter o mesmo som que o fá sustenido. O lá bemol vai ter o mesmo som que o sol sustenido. O dó bemol vai ter, o si bemol vai ter o mesmo som que o lá sustenido, né? Então, isso aqui, ó, isso aqui é o conteúdo básico que você precisa saber para pensar em quais são as notas musicais que existem, tá?
Geralmente a galera fala, existem 12 notas. Não existem 12 notas, existem 12 sons. Ó, tem um som aqui, que é o som de Dó. Vou apagar esse Dó bemol aqui, porque ele já está aqui na frente, não precisa, tá? Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, para aqui, né? E aqui, como eu estou só repetindo lá na frente, o Dó, né? Eu não preciso manter ele aqui, não. Aqui seria o 13º, né? Mas o 13º eu estou só repetindo o primeiro lá de novo. Então presta atenção nisso aqui. Nós temos 12 sons diferentes na música ocidental, mas nós temos 21 notas, tá? Pensando em B quadro, né? Aqui, ó, pensando em B quadro, pensando em sustenido e pensando em bemol, nós temos 21 notas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ficou faltando uma aqui. 21 seria do Ré. Ah, ficou faltando o Fá bemol aqui, né? Ó, esqueci de colocar. Gente, desculpem aí, tá tendo uma reforma aqui no apartamento do lado, mas enfim, tem que gravar, é o dia que eu tenho, o horário que eu tenho para gravar agora. Então foi mal aí se atrapalhar um pouquinho a qualidade do vídeo, tá? Beleza? Então temos 21 notas musicais e 12 sons diferentes, tá? A gente vai pensar os intervalos em relação à distância entre os sons, como eu falei com vocês, e não entre as notas. Beleza? Né? Senão, ó, a gente tem 21 notas musicais. Então é entre os sons que vai ser a nossa preocupação. Portanto, né, se eu considerar essa nota aqui como ponto de partida, né, eu tenho 12 distâncias diferentes possíveis de serem estudadas e terem as suas sonoridades dominadas, né? Então, vai existir uma sonoridade diferente entre o primeiro aqui e o segundo, entre o primeiro e o terceiro, entre o primeiro e o quarto, entre o primeiro e o quinto, entre o primeiro e o sexto, entre o primeiro e o sétimo, entre o primeiro e o oitavo, e por aí vai. Isso que vão ser os intervalos. Então, existem 12 intervalos básicos na música ocidental que você vai ter que aprender. Então, o primeiro intervalo que existe é o intervalo de segunda, tá? Então, aqui, ó, vai ter a segunda maior e a segunda menor. A segunda maior equivale a um tom de distância, a segunda menor equivale a meio tom de distância. O que isso quer dizer em termos práticos no violão ou qualquer instrumento que eu for tocar, tá? A segunda menor quer dizer que no violão eu vou andar uma casa. Então, se eu toco essa nota aqui, ó, essa nota é a nota Lá. Se eu quiser achar qual que é a segunda menor da nota Lá, eu tenho que andar uma casa só para frente, porque equivale a meio tom, um semitom. Tá? E aí, para ficar claro aqui para vocês, ó, um tom é igual a duas casas no violão e um semitom é igual a uma casa, né? Aí eu me movimentar uma casa. Então, para eu andar uma distância de um semitom no violão, eu tenho que andar uma casa. Para eu andar uma distância de um tom, eu tenho que andar duas casas. No teclado, isso acontece também, né? Você anda duas teclas, só que as teclas elas estão bem pertinhas, né? A tecla branca e tecla preta, você tem que contar sempre a tecla branca e a preta para você pensar nessas distâncias, né? Existe um conceito importante para você sacar, que é o conceito de graus, tá? Só existem 7 graus na música. Eu falei com vocês, ó, existem 12 sons, existem 21 notas, mas só existem 7 graus. Quais são os graus? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Os graus são os nomes, tá? Só que assim, ó, se eu for pensar no grau Dó como se fosse um pacotinho, quais são as possibilidades que eu tenho aqui dentro? Eu já mostrei para vocês que tem a possibilidade do Dó B quadro, tem o Dó sustenido e tem o Dó bemol. Tem outras variações também, mas eu não vou entrar no mérito aqui. Então isso aqui, ó, isso aqui é o primeiro grau. Dentro do primeiro grau eu tenho essas 3 possibilidades, tá? Segundo grau aqui, ó, eu teria o Ré B quadro, né? Ré B quadro, o Ré sustenido e o Ré bemol. Isso aqui é o segundo grau. Terceiro grau, deu para sacar, né? O Mi teria Mi B quadro, Mi sustenido, Mi bemol. Então dentro do grau Mi eu tenho essas possibilidades. Por isso que o intervalo ele tem 2 possibilidades aqui, ó, que eu mostrei para vocês.
ele tem duas possibilidades para o segundo grau. Então o segundo grau de Dó é quem? Seria Ré. Mas o Ré ele pode ser sustenido, ele pode ser bemol, ele pode ser B quadro. O que vai me indicar o que ele é de fato? Se o intervalo é maior ou é menor. Se ele for maior, é um intervalo, né? Seria a nota Ré, porque do Dó para o Ré eu tenho 2 semitons de distância. Eu teria que passar pelo Dó, Dó sustenido e o Ré. Né? E se eu quisesse para o Ré bemol, eu teria que andar um semitom só, por isso que já está escrito aqui. Beleza? Aí o próximo grau seria o terceiro grau. O terceiro grau de Dó, por exemplo, é o Mi. Então, terceiro grau já seria outra categoria de intervalo aqui para a gente colocar. Mesma coisa, eu vou ter a possibilidade de terça maior e terça menor. Terça menor tem 1 tom e meio e a terça maior tem 2 tons. Né? Então, você está vendo aqui, ó, semitom, 1 tom e meio, 2 tons. É uma progressão, né, que vai acontecendo. Próximo grau seria o quarto grau. O quarto grau ele vai entrar numa terceira categoria aqui. Em vez de ele chamar maior ou menor, igual ao segundo e terceiro, ele vai chamar quarta justa. Tá? Então, segunda menor, segunda maior. Terça menor, terça maior. Quarta justa. Quantos tons vai ter a quarta justa? Ela vai ter 2 tons e meio. Então aqui, ó, aqui eu já tenho 3 grupos importantes de você pensar. Aqui nós temos o que a gente vai chamar de dissonâncias. Aqui a gente tem as consonâncias imperfeitas e aqui a gente vai ter as consonâncias perfeitas. Já deu para entender que os intervalos eles não são todos iguais, eles têm 3 características possíveis deles terem isso aqui, são características sonoras. Esse é o que é o insight que eu quero dar para você aqui nessa aula, porque por mais do que você entender que uma segunda menor é um meio tom, eu quero que você entenda que ela tem um som e que você não vai dominar isso nessa aula aqui, mas eu quero que você passe a estudar a composição daqui para frente, buscando entender essa sonoridade, buscando ter isso cada vez mais claro na sua mente. Eu preciso entender como é que soa isso aqui, como é que isso aqui, qual que é a sensação que isso passa. Isso é o principal aqui que você precisa entender nessa aula, beleza? Então o próximo grau seria a quinta, tá? A quinta eu vou ter 3 possibilidades mais comuns que a gente usa para a quinta, tá? Existe a quinta justa, igual a quarta justa, ela tem 3 tons e meio. Porém existe a quinta diminuta e a quinta aumentada. Uma correção aqui rapidinho, nesse momento eu coloquei a quinta diminuta e a quinta aumentada no grupo das consonâncias perfeitas, tá? Mas tanto a quinta diminuta quanto a quinta aumentada pertence ao grupo das dissonâncias. Lá na frente do vídeo eu vou perceber isso, vou mudar de lugar, mas já estou avisando aqui para vocês, caso você tenha achado isso estranho. Qual que é a ideia disso aí, Johnny? Simples. A quinta justa vai estar no meio, a quinta diminuta eu vou diminuir um semitom a distância dela, então enquanto a quinta justa tem 3 tons e meio, a quinta diminuta vai ter só 3 tons. E a quinta aumentada eu vou aumentar um semitom. Então ela, em vez de ter 3, 3,5, ela vai ter 4. Beleza? Então a progressão vai seguindo da seguinte forma, ó. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 2,5, 3, 3,5, 4, tá vendo? A gente vai seguindo uma lógica, né? Aí depois a gente tem o sexto grau, depois do quinto a gente vai ter o sexto. O sexto ele entra na categoria de consonância imperfeita, tá? Então o sexto grau vai ser igual a terça aqui, ó. Sexta maior, sexta menor, né? A sexta menor vai ter um semitom a mais que a quinta aumentada, né? Ela vai ser a distância de 4 tons. Não, peraí, desculpa. Minto. A sexta menor vai ter a mesma distância que a quinta aumentada. Então, aqui entra uma coisa que foi igual aconteceu no começo da aula. Lembra lá que o Dó bemol é a mesma coisa que o Si? A gente chama isso de enarmonia. Todo som que tem o mesmo som, mas possui nomes diferentes, esses nomes diferentes são nomes ou notas enarmônicas. Enarmônico significa isso. Mesmo som, nomes diferentes. Aqui a gente tem intervalos enarmônicos. Tá? A sexta menor, ela tem 4 tons de distância também, e a sexta maior vai ter 4,5. E aí é a mesma coisa, mas não faz diferença falar Fá ou Mi bemol, né? Sexta menor, quinta aumentada, faz toda a diferença. Existem contextos onde você tem que chamar sexta menor
tem que acontecer, você tem que chamar de quinta aumentada por conta da sensação sonora que está passando ali. A sexta menor geralmente ela não dá tensão, tá? Agora a quinta aumentada ela dá tensão sim. Na verdade, aqui eu estou fazendo um trem bem errado, tá? Você que sabe mais de teoria aí, você pode atira aí na TV, não tem problema não, no celular, sei lá. Então aqui a gente tem 3 tons e aqui a gente tem 4 tons, tá? Aqui estava errado, né? Quinta justa é consonância perfeita, quinta diminuta e quinta aumentada são dissonâncias. Agora vamos para o sétimo. Sétimo está no campo das dissonâncias, tá? Sétima ela pode ser maior ou ela pode ser menor. E aí é a mesma lógica, tá? 4 tons e meio, aí quando eu vou para a sétima eu vou ter 5 tons aqui e aqui eu vou ter 5 tons e meio. Beleza? E o último intervalo seria a oitava, é quando você volta na nota lá, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Essa distância que tem entre esse dó aqui, ó, dó e esse aqui, dó, é uma distância de oitava justa que a gente chama, que corresponde a 6 tons. Beleza? Então os intervalos, todos que existem, tá? Isso aqui, como eu já falei, você não vai captar tudo isso aqui, aprender tudo isso aqui só vendo a minha aula. Isso aqui você tem que praticar, você tem que decorar. Inicialmente você tem que decorar, busque decorar essas distâncias como se fosse tabuada mesmo. Mas logo em seguida começa a prestar atenção no que eu vou te falar aqui agora para a gente terminar essa aula, porque o que eu vou falar agora é o ponto mais importante. O que são dissonâncias? Primeiro eu já te mostrei que esses aqui são os intervalos que a gente vai chamar de dissonância. Então tudo que é segunda, quinta aumentada, quinta diminuta, sétimas, são dissonâncias. As dissonâncias são os sons que têm o menor parentesco possível com um som, tá? Que a gente chama de fundamental. O que é uma fundamental, Johnny? Fundamental é a nota que você escolheu para ter a distância de referência. Porque, beleza, uma quinta diminuta é 3 tons, é uma distância de 3 tons. Tá, mas de quem para quem? Então a nota inicial da referência é sempre o que a gente chama de nota fundamental. Ela pode ser uma nota tônica ou não. O que é nota tônica? É a nota que está dando o tom da música que você está tocando. Por exemplo, você está em dó maior, a nota tônica é a nota dó. Tá? Então a nota ré, ela não é em dó maior, a nota ré ela não é a tônica, mas ela vai ser a fundamental, né, do acorde do próprio ré e de qualquer intervalo que eu queira montar a partir do ré, mesmo ele não sendo a nota fundamental. As dissonâncias elas vão ter sonoridades de parentesco muito pequeno em relação à nota fundamental. Então olha só, se eu canto aqui o dó e a nota que está um semitom na frente dele, gera atenção, tanto que isso aqui é a trilha sonora da música do Tubarão, né? E se eu tocar, aqui eu estou tocando as duas notas separadamente, ou seja, eu estou tocando um intervalo melódico de segunda menor. Se eu tocasse essas duas notas ao mesmo tempo, tá? Elas iam soar dessa forma. Olha. Não sei se você consegue ouvir, mas dá para você sentir até a onda de uma nota batendo na outra, assim. Elas são muito... E isso vai acontecer com todos esses intervalos, né? Segunda maior. Parece que um som tá batendo no outro, né? É um pouco menos tenso que a segunda menor, né? Mas é uma dissonância. Quinta diminuta. Quinta aumentada. Você está entendendo que isso aqui, eles só existem esses sons quando eles estão no contexto de duas notas. Intervalos é sempre uma coisa entre duas notas. Eu posso tocar melodicamente, uma nota depois da outra, ou harmonicamente, as duas notas ao mesmo tempo, como eu fiz aqui. As dissonâncias elas vão sempre dar esse colorido mais de tensão, beleza? Então quando você faz um acorde com sétima, um acorde com segunda, que seria a mesma coisa que nona, tá? Isso é meio claro, porque qual que é a segunda nota depois do dó? É a nota ré. Dó, ré, né? Se eu quiser cantar o ré uma oitava acima, eu vou ter que andar 9 notas a partir do dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Ré de novo, né? Então, dó, ré, isso é uma nona. Então, segunda e nona é a mesma coisa. Quando você faz um acorde com uma nota com... um acorde com nona, desculpa, né? É um acorde que você está acrescentando uma tensãozinha ali, né? Se eu fizer um dó maior com nona maior ou segunda maior, ele até que não soa com muita tensão, não. Soa bonito. Agora, se eu fizer ele com nona menor, ó.
Se eu fizer ele com a quinta diminuta, ó, né? Tem que fazer de um jeito que, ó, maior com quinta diminuta. Beleza? Então as dissonâncias elas causam tensão. O que isso quer dizer em termos sonoros? Toda vez que você sentir uma tensão, a tensão geralmente no seu ouvido ela vai pedir para que você resolva, né? Ó. Né? Ó. A sétima maior é assim, né? Ó. Ó. Tensão pede para resolver. Né? Sétima menor. Resolvi. Então, é super importante você entender que sonoramente esses intervalos eles vão ser mais tensos. E aí a gente tem a diferença entre consonâncias imperfeitas e consonâncias perfeitas. Por mais irônico que pareça, as consonâncias imperfeitas são aquelas que você pode usar com mais liberdade. Por quê? Já que elas são imperfeitas. Porque elas têm um choque, tá? Elas estão muito distantes em relação à nota fundamental. Elas estão distantes em relação à nota fundamental, assim como a gente vê a distância aqui nas dissonâncias, mas não é uma distância tão grande. Então, quando você toca uma terça ou uma sexta, você consegue ouvir bem os dois sons de forma que eles são bem separados um do outro. Então, isso causa o que a gente chama de independência entre as vozes, independência entre as duas notas, né? Ó, uma terça maior. Eu consigo escutar aqui, ó. Pare. A sexta maior, ó. Dari, né? 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 Eu posso tocar os dois sons melodicamente também. Então as consonâncias imperfeitas, elas são o som mais bonito para a gente usar quando a gente está cantando duas notas ao mesmo tempo. E são sons muito bonitos para a gente usar melodicamente também, nas melodias, né? Taré, tiralá, lá, pó, da, pá, pá, dari, né? São sons que eu acho muito sensuais até, são gostosos de ouvir assim, né? E a sexta também é muito lindo de você cantar uma sexta maior. Sexta menor. Né? Muito bonito esses intervalos aqui. Agora, para a gente já fechar esse vídeo, as consonâncias perfeitas, eu tenho que tomar mais cuidado com elas. Justamente porque o som, quando eu toco os dois sons juntos, eles têm uma sonoridade muito parecida. E se eu fico usando só eles, tá? Eu dou uma sensação de paralisia no som. Aí uma coisa que eu preciso falar sobre consonâncias imperfeitas aqui. O sertanejo usa só isso aqui, ó, só terças para fazer segundas vozes, tá? Se você for estudar as melodias de segunda voz sertaneja, geralmente é só terça que eles usam. Isso é uma coisa bem interessante, né? O que já fica feio se você usar só com quartas, né? Ó, se eu fizer uma melodia só harmonizando só com quartas, ó. Dó, ré, mi, muito durão, né? Agora só com terças, né? Ó, só com sextas. Como é que é bonito? Agora só com quartas. Só com quintas. Tá vendo como é que é um som duro? Se eu tocar só com oitavas, a oitava é o som mais durão que existe e ele é tão não independente que você está ouvindo a mesma coisa, porque são exatamente a mesma nota. Então, as consonâncias perfeitas a gente tem que tomar cuidado com elas, porque quando eu toco as duas notas, eu não vou conseguir distinguir uma nota da outra geralmente, né? Quando eu toco elas ao mesmo tempo, né? E se eu for fazer isso melodicamente, a distância que tem entre elas é uma distância grande, difícil de cantar e que pode gerar problemas, né? Da, pá, 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 pó, pó. Então ficou uma melodia muito paradona. O ideal é que a gente aprenda a mesclar essas três coisas aqui.
Gente, eu gostaria de falar muito mais mesmo nesse vídeo sobre isso aqui. Mas, cara, isso aqui é só o pontapé inicial, tá? Já deu para você entender as bases, deu para entender um pouquinho sobre o conceito. Decore, aprenda os sons dessas coisas, né? Vou cantar uma sétima maior, tá, ti, né? Cantar uma quarta justa, pá, nota fundamental, pá, 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 né? Tem referências musicais que você pode fazer também, por exemplo, igual eu falei do Tubarão aqui na segunda menor. O hino nacional brasileiro. Ouvi, are, pam, pam. Primeira nota. Né? Então, para cada intervalo desse, você pode criar uma referência. Enfim, tá? Não quero ficar mais falando aqui, porque eu já falei pra caramba. Já deve estar mais de quase 40 minutos esse vídeo. Então é isso, gente. Eu queria pedir só uma coisinha aqui no fim desse vídeo. Eu tô começando esse quadro novo. Ele vai se chamar Pra Que Serve? Então eu sempre vou falar sobre para que serve alguma coisa, para que servem os intervalos e tudo mais, embora no título eu não coloque isso aí, mas esse é o nome do quadro. Para que servem os intervalos? Então me dá alguma sugestão aqui nos comentários. Johnny, fala para que serve tal acorde, fala para que serve tal campo harmônico, tal tipo de escala. Tá? Me dê sugestões aqui nos comentários para eu poder ter assuntos aí para poder falar nos próximos vídeos. Eu quero falar sempre de acordo com aquilo que vocês estão querendo ouvir, tá? Eu acho que vai ser muito bacana, beleza? Então escreve aqui embaixo, não deixa de me dar a sua sugestão aí para a gente poder montar os próximos vídeos aí da série, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, Deus abençoe vocês e até uma próxima.